Olá, amigos, bom dia. Nós estamos aqui em mais uma live da série do Voto 60 Mais, que é o movimento que nós estamos lançando, estamos ativando para estimular que os candidatos, que as eleições municipais deste ano, prestem um pouco mais de atenção à realidade do idoso, né? De um lado, a gente quer motivar o idoso, estimular o idoso a ir votar, mas principalmente escolher certo os seus candidatos. E hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui na nossa live o meu amigo de longa data, Daniel Annemberg. Obrigado, Dani, pela disponibilidade, vereador ativo. Vou falar um pouquinho do que eu conheço do Dani. Aí, se tiver algum erro, você depois me corrige, tá certo, Dani? Bom, o Dani Pode deixar. como eu coloquei lá no meu texto, no post, o Dani é um político com P maiúsculo, e o Dani é um gestor público de primeira linha, né? Ele tem um compromisso de longa data, desde que eu conheço, em melhorar a relação do governo, do poder público com o cidadão. E liderou projetos de impacto, né, tanto a nível de Estado quanto a nível do município. Por exemplo, o Poupa Tempo, né, que revolucionou os serviços públicos de apoio ao cidadão. A modernização do Detran, né, que era um lugar meio obscuro, o Daniel colocou uma luz lá e inseriu inovação e tecnologia de ponta no Detran. E aí o Daniel foi para a prefeitura, secretário de inovação, e eu também tive o prazer de ser um assessor dele lá na secretaria, e na prefeitura ele criou a versão municipal do Poupa Tempo, que é o Descomplica. Então, o negócio do Daniel é descomplicar e melhorar a relação do cidadão com as pessoas, né? E quando eu convidei, a assessoria dele me disse uma coisa importante. Ela falou assim: você precisa enfatizar por que o Daniel resolveu deixar um cargo importante na prefeitura para voltar à Câmara Municipal, onde ele se elegeu com uma quantidade expressiva de votos. Aí eles me disseram o seguinte: o Daniel quer transformar em realidade os projetos que a cidade precisa. E para que isso aconteça, é preciso transformar os projetos em lei. Então, Daniel, bem-vindo. Vê se eu esqueci de falar alguma coisa a seu respeito. Conta para a gente essa sua missão de transformar projetos em lei. Olá, tudo bem? Ricardo, está me ouvindo bem, né? Que bom. Maravilha. Bom, primeiro é um grande prazer estar aqui. O Ricardo é um grande amigo de longa data, né? Já trabalhamos juntos, inclusive, algumas vezes, antes até da prefeitura. Gosto muito do Ricardo, a gente se conhece, acho que há uns 40 anos, pelo menos. É um tremendo profissional da área de televisão, da área de vídeo, enfim, é um prazer estar aqui, eu aprendo muito com o Ricardo a cada dia. E dizer, Ricardo, que você não esqueceu, na verdade, de nada. Eu trabalho há quase 30 anos na área pública, já trabalhei na prefeitura, no governo do estado, governo federal, em vários projetos, você citou os mais significativos, Poupa Tempo, Detran, modernização do Detran, e sempre com esse intuito que você falou, melhorar o atendimento ao cidadão, fazer com que o serviço público se descomplique, e usar todos os meios para isso, seja tecnologia, inovação, desburocratização, essa é a grande ideia. E eu voltei para a Câmara, na verdade eu fui eleito em 2016, e por que eu não assumi o meu mandato? É importante isso as pessoas saberem. Porque eu fui convidado pelo então prefeito João Dória a assumir uma secretaria nova, que não existia na cidade de São Paulo, que foi criada nessa gestão, Secretaria de Inovação e Tecnologia. E eu ponderei e vi que dava para fazer vários projetos importantes nessa secretaria, na qual eu fiquei 3 anos, e a gente fez muita coisa, além dos Descomplicas, são os poupa-tempos municipais, estão funcionando bem, ampliação do Wi-Fi público na cidade de São Paulo, a gente pegou com 120 pontos de Wi-Fi, hoje tem mais de 300, a gente vai triplicar até o final do ano. O Empreenda Fácil, que é para simplificar, desburocratizar a abertura de empresas, levava mais de 100 dias
até 2, 3 anos atrás, e a gente conseguiu fazer com que isso seja tudo eletrônico, e hoje abrir uma empresa na cidade de São Paulo está levando de 3 a 4 dias. E ainda precisamos reduzir isso, né? Mas já melhorou bastante. Todos os novos processos que antes entravam em papel, e são mais de 1.000 processos por dia que entram na prefeitura, Ricardo, é uma loucura, são mais de 300 mil novos processos por ano. A gente, quando assumiu a secretaria, com uma equipe bem legal, a gente tinha 20% dos novos processos digitais. Hoje já é 99% de todos os novos processos são digitais. E até o final do ano, a ideia é não entrar mais papel na prefeitura, ser tudo digital. São só alguns projetos, né, que a gente levou adiante, que eu acho que é importante todo mundo conhecer. E eu voltei para a Câmara Municipal em dezembro do ano passado, justamente com o objetivo que você falou, fazer com que projetos desse tipo que eu contei para vocês fiquem mais perenes, sejam projetos que tenham continuidade e que virem lei. Vou dar um exemplo que eu acho que é importante. Por exemplo, quando eu estava na secretaria, a gente fez, através de decreto do prefeito Bruno Covas, o Programa Municipal de Linguagem Simples. O que é esse programa? É um programa maravilhoso que simplifica a relação entre o cidadão, a cidadã e o funcionário público, para que o funcionário pare de falar por siglas, pare de falar nomes difíceis, como indivíduo arbóreo, ou muitas vezes nomes que as pessoas não entendem, tá certo? Nomes estrangeiros nessa pandemia. O que é EPI? O que é lockdown? Né? EPI, equipamentos de proteção individual. Lockdown é o fechamento da economia. A gente precisa explicar e deixar mais claro. E a gente começou a implantar, através do decreto, um programa municipal de linguagem simples. O que a gente fez agora na Câmara? Esse programa virou lei. É o primeiro município do Brasil, e isso já existe em vários países, Israel, Colômbia, Estados Unidos, virou lei agora, a primeira cidade do país com um programa municipal de linguagem simples. Então, esse é o tipo de projeto que, para ele ter continuidade, é fundamental que tenha uma lei. Então, mostrando um pouco por que essa transição de sair do executivo, né, como secretário, para voltar a vereador, e é onde eu estou agora, 9 meses lá na Câmara, com vários projetos interessantes que a gente pode falar um pouquinho sobre cada um deles, mas que é muito importante a parte do legislativo para essa continuidade, para ter projetos de médio e longo prazo, independente do governo A, B ou C. Bacana. Muito bom. Bom, Dani, você sabe que o mundo está envelhecendo, né? O Brasil, a expectativa de vida está batendo quase 78, 79 anos. O país tem mais de 30 milhões de idosos, né? Só a cidade de São Paulo tem 1.800.000, segundo os últimos dados. E a pandemia colocou uma luz a respeito, em cima dessa população, né? Não só por ser um grupo de risco, mas também o que a gente viu, né? É que em várias localidades, em várias instituições, os idosos ficaram muito expostos, né? Por falta de atendimento, por falta de recurso, por falta de várias condições que lhe permitissem ter uma garantia de vida mais estável, vamos dizer assim. E aqui no Brasil, outro dia, conversando com uma advogada, Ana Luísa Echalus, lá do Sul, ela me falou o seguinte, falou, olha, o Brasil tem leis, né? E a gente tem o Estatuto do Idoso, que, aliás, é uma iniciativa também que eu sei que a sua campanha está abraçando. Mas essas leis não são respeitadas, né? Quer dizer, tanto a nível de governo, quanto a nível das próprias famílias, né? Existe um estatuto, mas muitos idosos até desconhecem o estatuto. Então, eu queria te perguntar o seguinte, já que você trocou a prefeitura pela Câmara para transformar projetos em lei, o que você acha que os legisladores, em um nível, e o poder público, em outro, poderiam fazer para que leis como as que estão explícitas no Estatuto sejam cumpridas? Então, tem bastante coisa, Ricardo, que dá para fazer, e eu vou começar já dizendo uma das coisas que a gente está
colocando, inclusive, a partir de hoje, no nosso site, de forma gratuita, uma edição eletrônica do Estatuto do Idoso. Vocês podem ver aí na tela, danielnemberg.com.br, a gente está colocando, né, a versão eletrônica do Estatuto do Idoso no nosso site de forma gratuita para quem quiser consultar, acessar. Esse já é um primeiro item que eu não tenho dúvida que o legislativo, um vereador, pode ajudar, que é toda essa parte de divulgação do que já existe. Porque tem muita coisa, e você mesmo falou, que já tem lei. Muitas vezes, uma das grandes dificuldades é fazê-las cumprir, serem cumpridas. A gente vê isso em vários lugares. E não só fazer cumprir, é chegar a informação para as pessoas, é democratizar o acesso. Então, esse é um ponto que o vereador pode ajudar muito. Então, a ideia de colocar, a partir de agora, por exemplo, a edição eletrônica, é para que todo mundo tenha conhecimento. Isso é uma das coisas que o vereador faz. O vereador, para quem não sabe, aliás, convido a ir no meu site, né, no danielnemberg.com.br, e a gente fez uma série, a gente está em momentos de pandemia, né, então é muito legal ter séries. Eu fiz uma série do que faz um vereador. Né? Muita gente não sabe o que faz um vereador. Não vou contar aqui com todos os detalhes, mas, resumidamente, o vereador faz leis, o vereador fiscaliza o executivo, a prefeitura, no nosso caso, um vereador tem emendas parlamentares que ele pode liberar para determinados assuntos, eu vou falar sobre isso, porque tem a ver com idoso também, e um vereador, ele debate os programas, projetos da cidade, tá certo? São essas questões principais. Então, por exemplo, emenda parlamentar, eu estou colocando aí para recuperar calçadas. Você sabe, Ricardo, você conhece bastante, minha mãe está com 81 anos e caiu porque as calçadas de São Paulo têm seríssimos problemas. E veja, em relação a calçada, ela se machucou, quebrou o fêmur, etc. Então, veja, esse é um ponto importantíssimo. Como é que a gente pode recuperar as calçadas e melhorar isso para os idosos? Isso é fundamental. Eu estou colocando emenda parlamentar, por exemplo, na Vila Mariana, na Sé, em alguns lugares, justamente para recuperar as calçadas. Esse tem que ser um programa a médio e longo prazo, porque é preciso fazer muita diferença. As nossas calçadas, infelizmente, nunca ninguém deu atenção devida a elas. E para os idosos, isso é muito mais complicado. Então, a gente precisa ter um programa que não termine, não seja só agora, esse ano, que seja por alguns anos, para que a gente possa ter calçadas adequadas para todos, mas principalmente para os idosos, Ricardo. Isso é fundamental. Então, esse é um ponto importante. E eu vou ficar lá fiscalizando. A minha ideia como vereador é ficar vendo o dinheiro está sendo bem aplicado, né? Outro ponto importante é que a minha vida toda, você sabe disso, a questão de direitos humanos sempre foi uma coisa importantíssima. E a gente tem feito um trabalho muito grande em função disso, seja com a população LGBT, seja com a população negra, seja com as pessoas que são discriminadas por qualquer motivo. E isso inclui, inclusive, a questão dos idosos, que você melhor que ninguém sabe que quando chega na melhor idade é quando a gente está, muitas vezes, com a melhor condição para contribuir, para ajudar. E muitas vezes somos deixados de lado, tá certo? Então, o idoso, eu acho que a gente pode ter programas e projetos para que eles possam, com a sua inteligência, com toda a sua experiência, ajudar projetos da prefeitura. Por exemplo, um dos meus temas principais é inclusão digital. A gente viu na pandemia que não dá mais para as pessoas não terem acesso à internet, não terem computador, não terem informações que circulam, seja sobre Covid, sobre para procurar emprego, assim por diante. Os idosos, né, a gente pode e deve auxiliá-los para que eles possam ter essa inclusão digital, que eles possam, inclusive, ajudar outros idosos. Eu vou dar um exemplo, na secretaria que eu estava, de Inovação e Tecnologia, a gente tem os telecentros, que são as LAN house públicas, tá certo? São 133 na cidade. Tem sempre um monitor e você pode usar esse espaço para muita coisa. Tem uma ali embaixo do Vale do Anhangabaú, que os idosos que usam ali, é muito interessante, né? Então, para que as pessoas usam esses espaços? Para fazer currículo, para se comunicar com pessoas em outros estados, em outros países, para entrar nas redes sociais.
E os idosos, na medida em que podem ir ganhando cancha nisso, entendendo, conhecendo, ajudando outros idosos, porque inclusão digital, a gente percebe que não é só a questão de ter o computador, de ter o link. As pessoas precisam se aculturar para entender como funciona serviços eletrônicos. Cada vez a gente vai ter mais. E eu vejo pela minha mãe, Ricardo, a dificuldade que ela tem, muitas vezes, de acessar um serviço eletrônico, porque ninguém nunca chegou perto dela e mostrou, olha, funciona assim, não é um bicho de 7 cabeças. E tem muitos idosos que, na hora que vão aprendendo, eles vão percebendo que vou ensinar isso para minha mulher, para o meu marido, para os meus amigos, e eles podem, inclusive, ajudar sendo monitores em espaços como esse. Estou dando só algumas ideias que podem ser interessantes. Como, por exemplo, no Descomplica, que você citou, a gente já faz um pouco isso, né? O Descomplica Digital, que você conhece, que é o funcionário que senta ao lado do cidadão e explica para ele, olha, o serviço que o senhor veio aqui procurar, a próxima vez o senhor pode fazer da sua casa, do seu trabalho, e isso vai aculturando as pessoas. E para os idosos isso é fundamental. Não adianta só a gente deixar ali mostrar, olha, tem serviço eletrônico, se vira. Não pode ser dessa forma. Né? O idoso precisa ter uma atenção, precisa ter uma pessoa do lado ajudando para que ele entenda. A partir do momento que entende, isso pode ser um mundo tremendo para que eles possam, inclusive, ajudar outros idosos para que possam entrar nesse mundo novo, que é o que a gente está vivendo e que vai viver daqui para frente muito fortemente, que é a tecnologia, que é a internet das coisas, que é a inteligência artificial, mas a gente precisa desmistificar. Isso não é um bicho de 7 cabeças. Isso é meio para fazer uma cidade melhor, com mais qualidade de vida. Sem dúvida. Bom, nisso aí a gente está de acordo. Um aspecto importante que eu queria explorar com você é o seguinte: também foi apresentado recentemente um conceito interessante que tem muito a ver com os idosos, que tem muito a ver com esse uso da tecnologia, vamos dizer assim, sobre uma ótica mais social, de inclusão mesmo, que é chamado direito colaborativo, né? Isso está acontecendo em vários lugares do mundo, começou lá nos Estados Unidos há alguns anos, mas o movimento está crescendo na América Latina e aqui no Brasil também, infelizmente, que ajuda os idosos ao gerenciamento de conflitos, né? Conflitos de interesse, conflitos em família, conflitos de aluguel, de planos de saúde. E esse é um trabalho que hoje é feito remotamente. É interessante o modelo porque essa gestão de conflito coloca 2 advogados, coloca as partes, e você simplifica, né? Porque você sabe o seguinte, a Constituição ela prevê que os idosos eles tenham um atendimento preferencial nos processos, mas o fato é que isso é também uma daquelas balelas que existem na teoria, mas na prática não funciona. Então, o idoso, sei lá, 60, 80 anos, não pode esperar 10, 15 anos para ser julgado uma ação. E muitas dessas ações poderiam ser julgadas através desses ambientes, né? Onde você pode fazer uma discussão, né, entre as partes e chegar a um acordo, até porque a justiça permite isso. Você tem conhecimento da existência disso na cidade? Você acha que isso a gente poderia, de alguma forma, você, como vereador, poderia fomentar esse tipo de prática? Não, é muito interessante isso, e eu acho, Ricardo, que é uma prática que a gente precisa difundir mais, tá certo? Nos Descomplicas, a gente tem feito um pouco essa intermediação, tem um espaço lá, justamente para discutir, não necessariamente especificamente para os idosos, mas para todo mundo que tem algum tipo de conflito que a gente possa chegar. O que eu acho muito interessante, e eu acabei não falando na resposta anterior, como vereador que a gente pode pensar junto, Ricardo, principalmente para essa população de mais de 60 anos. Um dos projetos de lei que eu fiz recentemente é um projeto de negócios de impacto social, que ainda está tramitando, que é para apoiar os empreendedores da periferia, as pessoas que querem abrir um negócio que muitas vezes não tem apoio do poder público. Por que eu estou falando isso? Ainda não virou projeto de lei. Mas por que esse projeto, para mim, foi particularmente importante? Porque a gente fez
uma consulta pública e envolveu o setor de negócios de impacto social, os empreendedores, fizemos vários webinars nesse sentido e construímos juntos um projeto de lei que agora começa a tramitar na Câmara Municipal. Estou falando isso para dar como exemplo que a gente pode fazer a mesma coisa, Ricardo, em relação ao que você acabou de falar. Eu acho que eu me comprometo a isso, da gente trabalhar junto para ouvir as diversas partes, fazer também uma consulta pública, pensar junto webinars, outras lives relacionadas a esse assunto, e, em cima disso, aí sim, construir projeto de lei que fica muito melhor, quando são mais pessoas, mais braços, mais pessoas pensando junto, a gente erra menos. E aí a gente pode construir um projeto que, de fato, seja na linha que você está falando. A gente levanta o que já existe, faz todo um levantamento nesse sentido, pensa junto, debate junto, e aí ouvindo, né, todas as pessoas, o Conselho do Idoso da cidade, ouvindo também as pessoas das diversas associações, você e assim por diante, especialistas da área, e aí a gente pode, em cima disso, uma proposta. Oi? Não ouvi? A OAB, né? OAB. OAB, a Defensoria Pública e vários outros. A gente pode trabalhar isso junto, sem sombra de dúvida. Dá para construir junto projetos que são projetos melhores do que sair só da cabeça de uma, duas, três pessoas. Acho que faz muito mais sentido num caso desse. E fazer o debate, porque esse debate é importante. Eu não tenho dúvida que a gente fazendo, e a gente pode, por exemplo, usar a escola do parlamento, que é ligado à Câmara Municipal, né? Eu já levei, por exemplo, Mário Sérgio Portela para falar, mas fazer debate sobre esse assunto, e eu me comprometo como vereador que a gente possa estar incluindo isso, porque, como eu disse, a temática direitos humanos é muito forte na minha vida e é muito forte no meu mandato. Então, é fundamental que a gente dê andamento a esse tipo de coisa, e podemos fazer, é só montar, combinarmos como fazer isso e levar isso adiante sem sombra de dúvida, tá certo? Bom, então aqui já temos um compromisso, aqui uma contribuição na nossa live. Eu tenho alguns contatos através dessa minha amiga Ana Luísa, e eu acho que a gente pode retomar isso aí depois, porque esse modelo de mediação de conflitos, eu acho que vai facilitar muito a vida dos idosos, né? E também das populações de baixa renda, vamos ser realistas, porque essas pessoas, via de regra, não têm as condições de contar com advogado, e muitas vezes é aquilo que você falou, tem que ter uma linguagem simples, né? Essas pessoas têm que saber o que o contrato que ela está assinando efetivamente diz, se não tem pegadinha, se tem pegadinha, porque muitas vezes são essas pequenas armadilhas que transformam aquilo que era um problema, uma solução originalmente, num grande problema no futuro. Bom, avançando Agora, um pouco Ricardo, na nossa conversa... Acontece, viu, Ricardo? Isso que você falou, desse ajuda, nos Descomplicas, já tem gente fazendo esse tipo de intermediação, viu? E fazendo de mediação de conflitos. Isso já acontece em parte deles, lógico que a gente precisa ampliar isso, mas não tenha dúvida que ajuda. E a Defensoria Pública do Estado de São Paulo faz um trabalho muito bonito nesse sentido também, de forma gratuita, né? Para quem não conhece, vale a pena conhecer. A Defensoria é uma parceira tremenda para a resolução de conflitos os mais variados no Estado de São Paulo. Tá? Mas é o que você falou, né? A informação precisa chegar até os idosos, né? E muitos deles não têm esse acesso. Agora, estamos dando aí mais uma contribuição. Bom, eu queria explorar com você um outro aspecto que tem a ver com essa coisa da inclusão digital do idoso, da inovação, que é o seguinte, segundo dados que eu tenho, mais da metade dos aposentados brasileiros, cerca de 10 milhões, são ainda responsáveis principais pela renda familiar. Talvez aqui em São Paulo esse número até seja superior, segundo eu tive acesso. Ou seja, um pai cria 10 filhos, mas 10 filhos não necessariamente cuidam de um pai, tá certo? E quando tem um problema, o aposentado tem uma renda compulsória que nenhum outro brasileiro tem o privilégio, se pode dizer assim, não sei se é um privilégio, mas de ter.
O fato é que chega uma certa idade, eu tiro isso por mim também, a gente viveu um ciclo e pode começar outro, e tem uma experiência, tem todo um trabalho que foi desenvolvido ao longo dos anos e poderia contribuir muito em projetos de inovação, poderiam voltar a desenvolver atividades. E eu acho que você que, eu lembro lá na secretaria, fez um trabalho muito forte na área de inovação de mobilidade, por exemplo. Eu acho que seria muito interessante se a gente pudesse promover uma iniciativa intergeracional mesmo, que você colocasse o jovem de um lado que tem o domínio da tecnologia e as pessoas mais velhas que têm o domínio da experiência. Acho que poderia também ser uma iniciativa importante na geração de renda, na geração eventual de emprego, né, estimulando o empreendedorismo intergeracional. Com certeza, Ricardo. Eu não tenho dúvida que esses são pontos importantes, né? Vamos lá, são vários assuntos. Primeiro, precisa ficar claro, né, para quem está nos ouvindo, que muitas vezes o serviço público, o poder público, enxerga as pessoas de forma setorial, o que é muito ruim, né? Por quê? Em vez de olhar o cidadão, ele de forma completa, enxerga ele, agora é o cidadão que se utiliza o serviço da saúde, agora de transporte, agora de educação. É o mesmo cidadão, né? Só que ele é visto segundo perspectivas diferentes que é organizado o serviço público. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender, a pessoa com mais de 60, ela tem várias necessidades. Tem necessidade da parte de saúde, sem sombra de dúvida, mas tem necessidade de transporte, tem essa necessidade da área de esportes, na área de direitos humanos e assim por diante. Portanto, é preciso pensar um programa, como a gente fez agora na prefeitura, por exemplo, para a primeira infância, em que a gente levantou informações de diversas secretarias e montou um programa municipal de primeira infância, que envolve saúde, educação, assistência social, direitos humanos, meio ambiente, etc., etc. A mesma coisa eu acho que a gente precisa fazer em relação ao idoso. Não dá para pensar ele só segundo a perspectiva do Conselho do Idoso, ou só de direitos humanos, ou só de saúde, né? Quais são as diversas interfaces que essa pessoa tem com o poder público? Esse é o primeiro ponto. Segundo, já tem muita coisa que, é o que você falou, a gente precisa conhecer mais. Vou dar um exemplo. Também na secretaria que eu coordenava, de inovação e tecnologia, existem os Fab Labs, que são os laboratórios de fabricação digital, que são interessantíssimos, gratuitos, em que as pessoas aprendem robótica, impressão 3D, e a gente vê nos Fab Labs tanto jovens quanto pessoas com mais idade descobrindo um mundo novo e tendo cursos para essas pessoas. Então, veja, aí é um espaço interessantíssimo para a gente pensar para essa população e tendo professores que a gente tem na prefeitura para a gente ver o que essa população mais precisa. E seria interessantíssimo desenvolver projetos específicos para essa parcela da população. Então, esse é um ponto importante. Um outro que você colocou, e que também acho que é importante, tudo isso é poder executivo, é a prefeitura, mas a gente pode apoiar nesse sentido, talvez com emendas, com projetos, mas o que você já tinha falado, que é a questão do MobLab, que é o Laboratório de Mobilidade. Por que lá é interessante? Porque a prefeitura abre dados, no caso, sobre o setor de transportes, dos ônibus, né, que é o caso, e startups, universidades, associações, com essas informações, criaram desde o aplicativo Cadê o Ônibus e uma série de outras coisas. E essas possibilidades, esse espaço como esse, seria um lugar muito interessante para fazer isso, não só para o setor de transportes, mas para outros setores da prefeitura. Usar startups, usar universidades, usar a experiência dos mais idosos que permitam pensar junto que necessidades nós temos para a cidade, porque só faz sentido se, de fato, um aplicativo como esse, Cadê o Ônibus, ou outros, venham para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente precisa pensar como é que a gente usa a tecnologia, a experiência, a juventude, para juntos criar bons projetos.
né? Eu não sou totalmente favorável a aplicativos, mas de vez em quando é importante. Por exemplo, na área da saúde, a gente ajudou a Secretaria da Saúde a criar aquele aplicativo de poder agendar consultas à distância com um aplicativo. Faz todo sentido, ainda mais para o idoso. Imagina, Ricardo, numa cidade do tamanho de São Paulo, complexa como é, com o trânsito que tem, etc., etc., o cidadão ter que ir até um posto de saúde para agendar uma consulta, não é para fazer a consulta, falando para agendar. Você concorda? Não faz sentido, ainda mais o idoso. Hoje, aos poucos, a gente está implantando nesse aplicativo em que você consegue, à distância, agendar a consulta e, com isso, a gente ganha tempo, a gente otimiza recursos e lembra o cidadão, um dia antes, 3 dias antes, que a consulta dele é no dia tal, para ele confirmar se ele vai, porque se ele não for, a gente coloca outro no lugar. Então, veja, para o idoso isso é muito importante, que também esquece, muitas vezes, a importância da gente estar mais próximo do idoso, lembrando ele que ele tem consulta, que ele pode agendar isso, ou seja, tem muita tecnologia que a gente pode usar para auxiliar para que o idoso possa viver melhor na nossa cidade. Sem dúvida. Tem um outro aspecto, Daniel, que eu queria explorar com você. Não sei se você sabe, mas o mundo tem alguns lugares onde as pessoas vivem mais tempo, são chamadas de zonas azuis, né? São pequenas comunidades onde as pessoas vivem mais tempo. E tem algumas características dessas cidades, nessas comunidades, uma delas é a mobilidade, as pessoas andam de bicicleta ou andam a pé, as pessoas têm uma crença, têm um propósito, obedecem regras, trabalham com um propósito, e tem um aspecto importante que as pesquisas mostraram, que é a questão da socialização, né? Porque a socialização ajuda a ativação mental, então ele lembra do nome do guarda, do cara que faz o café, do neto da vizinha, tudo isso estimula sinapses no cérebro, e você sabe que um cérebro ativo é um cérebro vivo, é um cérebro saudável, né? Então eu fico pensando o seguinte, São Paulo, que é uma cidade que tem tantas atrações turísticas, tantas opções, né? Quando a gente entrar, vamos dizer assim, para um novo normal, se é que a gente conseguiria fazer, como a tua ideia, um programa integrando várias iniciativas, assim, mais 360 graus para o idoso, seria interessante a gente incluir iniciativas que pudessem promover a socialização, né? Uma visita ao museu, uma visita a um parque, onde as pessoas conversam, onde as pessoas trocam ideias, trocam experiências, né? Na verdade, trocam energias vitais, né? Sem dúvida, Ricardo. Isso eu concordo inteiramente, é algo que a gente pode propor e envolver a Prefeitura de São Paulo nisso. Eu já estou tentando também fazer um pouco a minha parte, né? Vou te contar que a gente já apresentou, por exemplo, na área de esportes, um projeto de lei que é o projeto de lei 14.485, preciso ler porque eu não lembro números, e que está tramitando na Câmara para incluir no calendário de eventos da cidade de São Paulo o dia do vôlei adaptado à melhor idade, né? Então, veja, é o que você falou em várias áreas, né? A gente poder ter um projeto de lei do vôlei da melhor idade na cidade de São Paulo pode ser interessantíssimo. Isso pode ser feito para outras áreas também. Só estou dando um exemplo, é algo que já está tramitando, espero que vire lei rapidamente, e a gente possa ter, inclusive, esse circuito do vôlei adaptado à melhor idade, que já acontece no estado, a Superliga da melhor idade, por exemplo. Então, veja, isso na área de esportes. Na área de turismo, por exemplo, eu estava conversando, aliás, vou fazer agora dia 4 de setembro, às 3 horas, um webinar com o pessoal de turismo, para ver como é que a gente pode, né, com essa situação toda que a gente está vivendo, fazer ou turismo virtual, ou pensar como é que o turismo pode melhorar. Vai ser um webinar com o secretário municipal de turismo, Miguel Calderaro, com o Marcos Arbeit, que tem empresa de turismo, é da comunidade judaica, e com o pessoal que são os guias turísticos, que estão sofrendo nesse momento. E a gente pensar junto com eles, que soluções a gente tem para uma crise como essa? Estou dando exemplos que, lógico, tem situações que vão
conviver conosco ainda um tempo, e outros, como você falou, na hora que a gente sair dessa situação, como é que a gente recupera a economia e como é que a gente envolve pessoas que muitas vezes estavam afastadas de projetos como esse, né? Como é que a gente faz um turismo para o idoso na cidade de São Paulo, que é maravilhoso, tem tanta coisa interessante para se ver, né? Seja, inclusive, colocar nesse circuito, conhecer o FabLab, seja nesse circuito saber os telecentros mais próximos da casa das pessoas, e assim por diante. Agora, precisa pensar de uma forma mais totalitária, no bom sentido, de ver a totalidade do idoso. Não dá para pensar nele só como uma pessoa que usa serviço de saúde. Ele também faz esporte, ele caminha. Por que não ter caminhadas com os idosos, tá certo? Aliás, a Heloísa, que trabalha com a gente, está falando aqui que o Ministério Público de São Paulo, por meio da Promotoria do Idoso, tem algumas experiências de muito sucesso de mediação de conflitos, tá certo? O que também é importante. Então, veja, a gente precisa democratizar o acesso, dar conhecimento para as pessoas de tudo que é feito já hoje, seja pela prefeitura, seja pelo governo do estado, seja por iniciativas privadas. Aliás, quando eu estava na prefeitura, lá atrás, na gestão da Luiza Erundina, em 1991, eu montei um guia de serviços públicos, que era em papel, depois virou um 56, que existe hoje, e que dava informações de todos os serviços da prefeitura, porque é o que você falou, Ricardo, muitas vezes as pessoas não sabem o que já existe, e tem tanta coisa interessante que a prefeitura já faz, que o governo do estado já faz, que se a gente cavocar um pouquinho, a gente descobre coisas maravilhosas que são boas para essa população conhecer mais e poder viver muito melhor. Então, aí já faço uma sugestão, já que tem um 56, cria o 60, que é um serviço que poderia informar os idosos sobre tudo que ele tem à disposição, que, sem dúvida, é muita coisa. E todas essas iniciativas, na verdade, é o seguinte, né, Dani? A gente sabe que a saúde do idoso é uma saúde mais delicada e tal, mas algumas dessas iniciativas, elas podem contribuir. A prevenção, ela é muito mais interessante, muito mais inteligente do que o tratamento da doença. E muitas vezes a doença, ela vem da solidão, ela vem do abandono, né? Ela vem da baixa autoestima, entendeu? Então, eu acho que pensar um projeto, e aí eu me coloco à disposição, e tem um time de pessoas e profissionais aí que estão engajados nisso, alguns deles até você já conheceu, que poderiam contribuir para tentar construir alguma coisa. Aí, esse ano já é mais difícil, mas o ano que vem, certamente já com você reeleito, e a gente vai poder contribuir e construir alguma coisa, eu acho que é a altura, né, do que a cidade oferece e do que o idoso merece, né? Não, tem o meu compromisso, Ricardo. Como você falou, o momento é delicado, porque é meio da pandemia ainda, né? E mais que isso, a gente está há 2 meses e meio de eleições para prefeito e para vereador. Eu sou pré-candidato a vereador, espero que eu consiga me reeleger, e tenho o meu compromisso, Ricardo, de me reelegendo, a gente pensar junto políticas públicas para o idoso. Né, a gente ir conversar com o pessoal da Prefeitura de São Paulo, levantar tudo que já existe e ver o que mais a gente pode fazer, seja com projetos de lei, seja com emendas parlamentares, seja com debate sobre o assunto. Como a gente já falou aqui, compromisso para a gente fazer webinars e construir junto isso, né, para a gente pensar junto, chamar o pessoal do Conselho do Idoso, chamar o pessoal que você mesmo citou, diversas associações, chamar o AB, chamar a Defensoria, debater junto e pensando sempre nisso, nessa totalidade de pensar o idoso como um todo, né? Para que a gente possa ter propostas em diversas áreas, em diversos setores, que não seja só ou para saúde ou para esportes, mas também para outras áreas. Nessa parte de inclusão digital, eu acho que é fundamental. A gente tem que estar sempre muito preocupado com a população mais vulnerável, que muitas vezes não sabe utilizar os serviços eletrônicos, mas a população idosa é fundamental. A gente podia fazer, de fato, um trabalho grande
seja através do Wi-Fi público, seja através dos telecentros, para fazer uma inclusão digital. Não sei se você com certeza sabe, mas se as pessoas sabem, no Brasil, hoje, 1/4 da população não tem acesso a essa inclusão digital. Não sabe, muitas vezes, e mesmo a que tem acesso, uma parte considerável tem acesso muito ruim, porque ou o celular não é de última geração, ou porque não tem o link da internet, custa muito caro, e assim por diante. Ou seja, é muita gente que está excluída digitalmente, inclusive muitos idosos, em que a gente precisa pensar como incluir. Hoje, inclusão digital é inclusão social, é um artigo de primeiríssima necessidade, inclusive para o idoso, para que ele possa, por exemplo, ter uma hora telemedicina. Né? Outro dia eu estava conversando com o pessoal da Associação das Farmácias, e os farmacêuticos, olha, a gente também está querendo montar algo que seja com tecnologia para as pessoas que não conseguem, muitas vezes, vir na farmácia e que precisam de uma orientação. Eu achei bárbara a ideia, estamos avaliando isso. Claro. Imagina para um idoso que muitas vezes tem dificuldade de deslocamento, poder fazer um trabalho nesse sentido. Como eu falei, a teleconsulta, a telemedicina, o teletrabalho, tudo isso a gente precisa pensar, isso encaixa muito bem em relação ao idoso, Ricardo, porque ele tem um tremendo potencial, muitas vezes pode ter uma outra dificuldade de sair de casa, ele pode fazer à distância o trabalho, tá certo? Com a experiência que ele tem, ele pode ajudar tremendamente projetos desse tipo. Né? Então, veja, tem aí uma avenida de oportunidades, e eu me comprometo a estar junto e defender a causa com você, para que a gente avalie tudo que é possível de ser feito, levante o que já existe e avalie qual o melhor jeito de dar andamento para cada um desses projetos que a gente possa ter daqui para frente. Maravilha. Bom, estamos aqui há quase 45 minutos no nosso papo com o Dani. O Dani tem uma agenda apertada, muitas reuniões, muitas conversas e lives, né? A vida de um vereador e de um pré-candidato é bastante dinâmica. Então, de toda forma, eu agradeço o Dani, agradeço por ser o primeiro candidato a abraçar o nosso movimento. A gente vai tentar popularizar isso, convocar e convidar outros candidatos para discutir e para propor, né? Para que a gente possa... É isso, nós estamos no mundo colaborativo, na era da colaboração, ninguém vai construir nada, as transformações não vão acontecer nem por geração espontânea e nem a gente vai fazer sozinho. Por isso que eu acho que o idoso tem que sair, tirar o bumbum da cadeira, ir lá votar na sua eleição, escolher o candidato, cobrar do candidato da sua cidade, que ele assuma compromissos como esses que o Daniel está se comprometendo aqui com a gente, que é isso que busca esse movimento do voto 60+. Bom, Dani, eu deixo aí para você dar as palavras de encerramento e aí a gente toca a vida. Você a tua, eu a minha. Então, deixa eu contar para vocês, só para terminar, Ricardo, que eu acredito muito no que você falou. Primeiro, vereador, eu estou vereador, não é? Eu sou administrador público, eu trabalho na área pública, eu estou vereador, e vereador é para ser cobrado, ele é eleito por pessoas, e eu acredito muito nisso, que as pessoas precisam ficar em cima de quem elas votaram, para que as pessoas possam cumprir o que elas se comprometem a fazer. Eu tenho me comprometido com vários projetos e tenho dado andamento. É o Poupa Tempo, é o Detran, é o Descomplica, é a inclusão digital, e vou continuar nessa linha. Então, queria que todo mundo pudesse estar sempre lembrando disso. Outra coisa que você falou, Ricardo, que é fundamental, não é por geração espontânea, não tem salvador da pátria. Projetos para esse país têm que ser projetos para médio e longo prazo, políticas públicas. Lógico que a gente consegue fazer coisas agora, mas a gente precisa pensar em coisas que não sejam só assim, ó, fez isso, resolveu. Não é assim. A gente precisa ter projetos que tenham continuidade, que a gente possa fazer gestão e que não seja só para eleição, que seja para um médio e longo prazo. Eu acredito muito nisso. É assim que o Poupa Tempo deu certo, tá certo? A gente pensou o Poupa Tempo, já está aí há 23 anos, as pessoas não lembram. Tirar RG antes do Poupa Tempo levava 60 dias. Tinha que ir na delegacia, era complicado.
depois você faz rápido, com respeito, né? Eu acredito nisso. Então, como é que a gente faz projetos desse tipo para a população idosa? Então, contem comigo, eu estou aqui me comprometendo de público para que a gente dê andamento a boa parte desses projetos e convido vocês, inclusive, para visitar, né, tanto o Facebook quanto, né, o Instagram, o meu portal, e lá vocês vão ver muita coisa que a gente já está fazendo. E lives, né? A gente tem feito muitas lives. Hoje, por exemplo, às 5 da tarde, a gente vai ter uma live de economia criativa. Para quem gosta de economia criativa, eu vou mediar, estamos chamando um monte de gente, né? E assim por diante. Todas segundas e quintas à noite tenho lives falando com médicos, com cientistas políticos, com artistas, e assim por diante. Vamos fazer um com a Marisa Hort, que já topou. Enfim, a gente faz sobre vários assuntos que hoje as pessoas precisam, estão ávidas de conhecer mais, de saber mais. E eu convido a população idosa a me acompanhar para que a gente possa pensar junto, a várias mãos, né, projetos, debates, discussões, emendas parlamentares que possam ajudar que a população idosa esteja mais inserida no cotidiano da nossa cidade. A gente, como você falou, Ricardo, tem muita gente que é idosa na cidade de São Paulo, um volume grande, e essas pessoas, a gente quer que participem mais, da forma que for possível, seja à distância, seja por telefone, seja pela internet, mas elas participando mais, a gente vai ter uma cidade, eu não tenho dúvida, melhor, com mais qualidade de vida. Então, estamos juntos nisso, Ricardo, conta comigo, compromisso nosso aqui de estar desse jeito junto com vocês, tá certo? E obrigado pelo convite, obrigado por a gente estar se conhecendo e estamos há 40 anos aí conversando e estando próximos um do outro. Maravilha, maravilha. Bom, eu acho que o ponto de partida de tudo isso daí é a gente estimular os programas de inclusão digital, né, Dani? Porque é através desses recursos da tecnologia, a gente não sabe o que vai ser o dia seguinte da pandemia, mas o fato é que os idosos, com ou sem, vamos dizer assim, o risco do Covid, eles têm que ter mais intimidade com as tecnologias. Infelizmente, você falou que 1/4 do Brasil não tem acesso às tecnologias. Nos idosos isso é bem maior, quase 60%, 70% deles não têm intimidade, não são usuários regulares. Então, acho que se a gente conseguir, já o ano que vem, pensar num projeto de fomento de inclusão digital, usando os Fab Labs, todos esses espaços que já existem, que são públicos, que o cidadão tem direito, né, de acessar, acho que a gente vai dar a nossa contribuição. Bom, pessoal, queria agradecer primeiro o Dani, agradecer a sua disposição, a sua disponibilidade. Como eu disse no começo, ele é um político com P maiúsculo, está vereador, não é vereador, mas está vereador, e é um gestor público realmente de primeira linha, e é uma pessoa com quem a gente pode, sem dúvida, dialogar, pode cobrar, porque ele tem o que mostrar. É isso que o nosso movimento Voto 60+, se propõe, trazer gente que contribui, que é proativo, que percebe o momento, a sensibilidade, a importância, né, que consegue inovar na arquitetura do que deve ser um legislador, o poder público, e na relação com a sociedade, porque, como eu disse antes, o Daniel também, nada vai acontecer por geração espontânea, tem que ter várias mãos, a iniciativa privada, a sociedade civil, a população, a família, né, os legisladores e o poder público. Então, agradeço mais uma vez o Dani, agradeço o Zé Geraldo, da Toborino TV, que foi quem nos permitiu esse nosso encontro digital, essa live aqui, e nós estamos aí, aguardem as nossas próximas lives, vamos estar divulgando aí nas nossas redes, e é isso aí. Uma boa tarde, quase, né? Mais de meio-dia, e estamos juntos, como sempre. Muito obrigado a todos, mais uma vez, obrigado, Daniel. Um abraço a todos, ótimo dia para todos. Obrigado, Ricardo. Um beijo grande em você e todo mundo que está nos assistindo até agora. O gabinete está à disposição de todo mundo lá na Câmara Municipal para a gente pensar junto esses projetos. Obrigado, Ricardo. Maravilha. Tamo junto.